Fala pessoal, mais uma vez aqui com o TUF RTX 5050 e dessa vez vou testar aqui com 32 GB de RAM, tá? Já fizemos um teste aqui com 8 GB de RAM, algumas considerações, mostrei alguns testes sintéticos e joguei algum jogo para ver se dá para a pessoa esperar enquanto não faz o upgrade, tá? Então vamos testar aqui com os 32 GB. Lembrando, RTX 5050 ela é GDDR7. É uma memória muito mais rápida, mas é muito mais rápida mesmo. E a 5050 ela já é 5.0, que é pelo menos a última tecnologia aí PCI Express. Então, além de ser 8 GB de VRAM, é uma memória muito mais rápida. Isso aí acelera bastante aí os jogos, dá aquela otimizada, certo? Vamos lá testar com 32 GB para a gente ver o comparativo. Vamos embora. Lembrando que a minha versão é com o i7-14650HX, processador fortíssimo aqui, de 16 núcleos. Só um teste rápido de desempenho aqui, força bruta, ele faz uns 9.700 pontos por aí. Olha que não está nem no modo turbo, mas é um processador muito forte. E tem a versão i5 do TUF 5050, que para jogos eu acredito que não tenha tanta diferença assim, até porque ambos eles vão trabalhar em 60 watts. O próprio notebook ele regula essa questão do consumo de energia, seja na versão i5 ou i7, para que não esquente tanto, até porque o sistema é compartilhado entre a placa de vídeo e o processador. Então não pode liberar muita energia infinita para a placa de vídeo, energia infinita para o processador, como é em PC. O processador lá no computador ele vai consumir o máximo de energia que ele precisar e quiser, né? Você pode até fazer overclock. Aqui no notebook não dá para fazer isso, então ele sempre vai estar trabalhando ali quando está em jogo em 60 watts aqui no modo turbo. No modo desempenho eu acho que é uns 25 por aí, né? Mas no modo turbo é 60 watts o sustentado. Quando você vai aqui para teste de estresse com ele isolado, vai lá para 115 watts por aí, mais ou menos 117. Ele pega esse consumo, só que em jogo vai ser um pouquinho diferente, entendeu pessoal? Assim como a placa de vídeo também, o consumo dela é até 115 watts no modo turbo, no modo desempenho é 95 por aí, ó. Bateu aqui 115, o sustentado, né? Mas em jogo ela vai estar trabalhando ali 90, 95, vai depender do jogo. Tem jogo que consome até 70, jogo que não é muito para placa de vídeo, sim processador. Mas como é o CS2, por exemplo. Mas aqui em jogos mais pesados ela vai consumir até 115. Não quer dizer que ela vai pegar 115. Geralmente fica ali nos 90, até porque a geração 50 ela é muito eficiente em questão de energia. Vai ter jogo que ela vai estar 100% de uso, mas vai estar consumindo 80 watts. Isso aí é do jogo, é questão de otimização. O próprio notebook, ele vai ver isso e ver que não precisa de tanto power assim. Ou observa a questão do clock, ela pega até 2700 MHz, certo? Mas vamos embora. Eu já mostrei lá no outro vídeo, mas vale reforçar que quando está no single channel, aqui o processador ele vai ficar muito mais forte também. Aqui fez 36 mil pontos. Quando coloca mais um módulo de memória, não necessariamente seja 32, pode ser também ou 16 GB, mais 8, né? Já foi para 40 mil pontos, o processador ele ficou mais forte, como vocês podem ver aqui, né? Principalmente porque aumentou bastante aqui a leitura e escrita aqui da memória RAM, então todo o sistema ele se beneficia bastante, principalmente o processador. Ó, você vê aqui que foi para 85 GB por segundo aí de leitura, tem as latências, então por isso que teve aquele ganho tão expressivo aqui, coisa de 10, 15% só em colocar mais uma memória, tá? Então todos os testes hoje considero como se fosse 16 GB de RAM também. Talvez quando eu trouxer um resumão desse notebook, seja o mesmo desempenho, eu trago um teste aqui com 16, mas hoje vamos testar aqui na máxima configuração, que é 32 GB. Ele suporta 64, acredito que 128 também. E fique esperto pessoal que eu pretendo fazer um super teste de 100 jogos com esse notebook. Tem uma lista imensa, vocês podem ver aqui, tem os jogos da Steam, tem os jogos aqui da Epic Games, tem os da Riot, Xbox, tem muito jogo. Eu acho que deu 115 jogos aqui que eu estou pretendendo testar aqui para vocês com esse notebook. Aí vai ser o meu maior vídeo assim, questão de testando o jogo. Vai ser o super teste, né? E vamos lá começar com o CS2. Aqui no CS2, pessoal, vamos botar no baixo, o MSA no 2x, é uma configuração personalizada, né? E as sombras no alto, e o pessoal disse que a grande maioria joga nessa configuração.
e com o FSR no modo desativado. Vamos aqui para o mata-mata só para a gente passar vergonha, que eu não sei jogar CS2, mas para o bem da comunidade a gente faz um esforço, né? A gente tenta aí, né? Bom, pessoal, aqui no CS2, observe a questão aí do consumo do processador. Está consumindo uns 70 por aí, mas daqui a pouco ele vai estabilizar nos 60 watts, né? Que é o sustentado assim. E por enquanto tá fazendo 300 e cacetada aqui no FPS. Vocês viram que... Ah, tá. 300 e pouco, daqui a pouco dá uma estabilizada. Mas, pô, aumentou... Eita! Aumentou muito o FPS. Foi pra... Saiu de 220 mais ou menos, né? Com 8 GB. Dá pra jogar com 220, com certeza. Ah, peguei só o restinho, né? Mas saiu embora. Tem um aqui. Morreu, foi outra pessoa que pegou, não foi? Pô, 300 e tanto FPS. Tava lá em cima, miserável. Ó, já equilibrou aí nos 60 watts de consumo, né? Pô, temperatura muito tranquila, notebook assim, muito bem construído, né? O sistema de refrigeração. Ah, miséria. Pô, de tanto testar, de tanto passar vergonha, eu consigo pelo menos não sair no branco. Miserável. Pô, mas ó, 290 FPS, né? Dá pra jogar tranquilo, né? Eu estava fazendo o que, minha filha? Dá uma rodada aqui no mapa. Na última bala. Mas ficou mais ou menos essa faixa aí, 260 a 280 FPS aí, quando estabilizou aí os 60 watts de consumo, né? Pô, ficou geladinho, processador, placa de vídeo. No modo turbo não é um modo muito barulhento. Não sei se tem... Não sei se tem outras partes aí mais pesadas desse controle. Tô tentando aqui rodar aqui o mapa. Como é que vai lá pra outra parte? Oxi, onde foi esse hack aí? Ô jogo miserável pra ter hack, viu? Tava nas minhas costas, não foi? Lá ele, 1000 vezes. Tava aqui de novo, né? Tentar ir lá pra outra parte pra ver a gente veio. Ah, desgraçado. Pelo menos negativa eu não saio. Ixi, pra que eu vou falar? Ou por aqui? Ou por aqui, né? Acho que não tem muita diferença não. A média tá em 280. Peguei? Peguei. Acho que sim. Ó, tem um cara lá, tá me pegando. Não, peraí. Olha lá nele aí. Oxi! Esqueci de varrer o outro lado. Mas, pô, 270 FPS. Observe que a questão de RAM não ultrapassa os 16. Então, com os 16, colocou ali mais 200 e pouco. Lembrando que a versão 5, ela vai consumir 60 watts também. Então, vai ter um desempenho muito parecido. São 6 P-cores aí, bastante forte aí. Com o clock lá em cima. Mas é, pessoal. Dá pra jogar. Quase que não vai, viu? Me dê dicas aí pra jogar esse jogo aqui, cheio de hack. Susto tanto. 270 FPS. Melhorou a questão do desempenho e também na estabilidade, né? Maledito. Tira na mira. Tem um cara lá. Mas aí jogador fala. Eu fico surpreso demais jogando esse jogo, que eu nem jogo CS, não tenho nem 10 horas, ainda consigo matar de raiva os outros caras. Se morrer pro número, aí deve ser triste, né? Ai, ai, ai. Pois é, ficou nessa média aí, 270 FPS, quando eu estabilizou os 60 watts. Consumo de RAM tá bem tranquilo, vamos aí pro próximo jogo. Pessoal, esse jogo foi o primeiro que eu joguei aqui no TUF 5050. Eu lembro que eu recebi o TUF, botei as memórias, tudo. E aí eu fui testar, né? Cara, eu juro pra vocês. Comprei, eu passei 2 dias seguidos jogando esse jogo.
Um vício da gota. E assim, eu sabia que o notebook era tão forte, mas tão forte, que eu nem tinha instalado no MSI, só coloquei ali no alto e fui jogado assim, embora. Quando você tem um notebook assim, numa potência dessa, você nem se preocupa com nada, nenhuma configuração. Você sabe que qualquer configuração vai rodar muito e muito bem. Então, esse daqui foi um dos culpados, porque os testes do TUF 5050 demoraram. Viu? Tá alto que só pega. Deixa eu diminuir aqui. Lembrando que a tela dele é 1200p, tá? Ela é mais compridinha, eu já mostrei pra vocês lá no outro vídeo, que é como se fosse um dedo aqui, 2 dedos de diferença, né, da tela normal. Vamos botar aqui sem gerador de quadros por enquanto. Lá naquela configuração DLSS qualidade transforma, que ele traz mais qualidade. E aqui estava no alto, vou colocar aqui no baixo, só pra gente ter como referência, mas esse notebook aqui joga no alto, né? Tem aquelas configurações otimizadas, né? Alcance de visão no alto e sombras no médio. E desativa tudo isso aqui que é muito importante para a gente testar. Vamos ver como é que vai estar. Vamos tentar aqui para uma área mais aberta, até para a gente reiniciar as médias, para ver como é que vai estar o desempenho. Vou testar também no alto e em outras configurações. Reiniciando aqui as médias, já foi para uns 130, lembrando que na configuração com 8, estava fazendo mais ou menos aí uns 100 FPS, né? Testei no alto, não mudou a qualidade. Vamos testar aqui no alto. Mas não é um jogo muito pesado e tá rodando muito bem. Tem uns arquezinhos ali pra gente arrumar confusão, viu? Vamos ver aqui. A gente chega em algum canto. Pra dar uma farmada. Muito estável. Você vê a estabilidade aqui, ó. Muito tranquilo. Liso, liso, liso. Eita, meu pai. Ai, Jesus. Eita, logo 2. Taca, pega. Esse jogo aqui eu jogo com controle. Meu pai até se abriga, pelo amor de Deus, que aquele é o grande. Não tem nem como matar esse desgrama. Voltamos aqui que os arcos me pegaram, pessoal. Mas então, 130, 140 FPS. Tá aqui fazendo na média. Eu gosto de jogar até mais com controle aqui esse jogo. Melhorou muito, viu? Não sei porque tá consumindo 17 GB de RAM. Talvez depois eu vou dar umas comparadas, mas tá bem tranquilo aqui. Dá pra perceber que aquilo que eu tava lhe falando, né? O TUF ele vai estabilizar nos 60 watts para não sobrecarregar, né, o sistema de refrigeração. Não fica um negócio infinito, né? Em jogos o comportamento do notebook é totalmente diferente. Ele vai fazer um gerenciamento aí de energia para a placa de vídeo, energia para o processador. Vai ter essas mudanças aí. Não chuta. É a coisa que você vai mais usar aqui no Macrates. Mas estabilizou aqui os 60 watts, temperatura bem tranquilo. Eu vou subir a potência aqui, colocar no alto, tal, até para aumentar a carga na placa de vídeo. Você vê que está usando 90% por aí da placa de vídeo, mas está rodando muito bem, pessoal. 140 FPS, até 60 aí os consoles. Alguns consoles PS5 parece que é 120, né? Mas vamos subir aí pro alto para ver se até a qualidade se mantém aí no alto. Só coloquei no alto e não mexi nada não. Até porque do alto pro cinemático não muda quase nada, é só mais peso, né? Vamos ver quanto é que tá a média aqui. 120 FPS. Só em comparado com o 8, já tem uns 20, 25% no desempenho. Isso é muita coisa. Deu uma melhorada assim, bem interessante, viu? Nos gráficos. Eu acho que eu tava jogando essa configuração, assim que recebi. Tava no vício da pega. Mas nem percebi, ó. Deu um stuttering ali, mas a questão de mapa, carregando textura. Eu acho que se você começar já a partida nessa configuração, não tem, mas você vê que a estabilidade aí, ó, sensacional aí. A estabilidade do jogo, ó. Arquizinho apareceu, né? Tava procurando, cadê? Ó, meu pai eterno, o arco que apareceu. É uma confusão, até porque a gente já vai pro próximo teste, tem outro aqui pertinho. Eu tô escutando, olha ali. Vou pegar esse. Acho que tá atacando outro guerreiro ali. Puxa. Já foi um. Já foi outro. Mira na hélice, né? Aí. Só que aí acionou o outro, né? O outro não tem nem como matar não com essa arma não. Ah, capão é 3, é? Não tem nem como com essa arma aqui.
Vamos embora aí pro próximo teste, que o cara tá me esculhambando aqui, rapaz. Que é isso? Que é isso, rapaz? Que é isso? Só testando. BF6, pessoal. Vamos testar aqui BF6 também. Não foi um jogo que eu testei com 8 GB de RAM, mas eu vou testar aqui só pra gente ver a brutalidade que é esse F16 5050. Vou primeiro colocar aqui no baixo, preset desempenho, baixo, tudo aqui no baixo e sem nenhum tipo de upscale. Então tá baixo nativo. Vamos descer aqui pra gente ver. Lá embaixo, vamos descer aqui, só tô testando, tá? Bom, aqui tudo no baixo. Tá fazendo 115, 116. Aqui é aquele modo headset, né? É o jogo que eu sempre testo aí, só pra gente ter aquela referência, como é que roda o BF6. Mas aqui tudo no baixo tá fazendo 120, né? A média de 117, extremamente estável. Como vocês podem ver aí, tá rodando o jogo aqui tudo no baixo. Processador 60 watts, né? Ele sempre vai estar esse consumo aí, observem. O desempenho sempre vai ser definido pelos consumos de componentes, né? Seja da placa de vídeo, do processador, então é uma coisa que você tem que atentar bastante. E até a placa de vídeo ali no modo turbo, você pode ver aí que mesmo que ela consuma até 115 watts, ela vai estar 70 watts por aí. O clock vai estar lá em cima, nem todo jogo ele vai consumir ou precisa consumir tanto assim de potência. Você vê aí que está entregando desempenho excelente aí, vou colocar no alto também pra gente ver, não vai mudar muita coisa. Mas ó, 16 GB também já tá no limite, dá para jogar tranquilo, isso aí vai impactar quase nada se jogar o BF6 aqui. Claro que depende do mapa, né? Tem mapas muito mais pesados, com muito mais coisa, que aí realmente aí não tem pra onde, né? Sempre vai diminuir um pouquinho o desempenho. Mas fazendo essa faixa de 110 a 120 FPS aqui no baixo. Deixa eu colocar no alto só pra gente ver aqui o desempenho, mas o bicho é bruto. Colocando aqui no alto, colocar aqui no alto, tá tudo aqui no alto. Ainda não botei DLSS, não botei nada, tá? Vou colocar aqui, daqui a pouco a gente coloca um DLSS só pra gente ver como é que tá o desempenho. Saiu, tá fazendo aí os seus 80 FPS ainda. Então aí já colocaria aí um DLSS qualidade, ou desempenho. Tem também a questão de usar Frame Generation, né? Não é muito recomendado. Estou passando aqui na mesma parte, pessoal, para a gente poder comparar no mesmo ambiente, viu? Isso aqui é só um teste. 85, 84 FPS. Certo? Vou colocar aqui um DLSS qualidade, que tudo no nativo, né? Só com DLSS qualidade eu acho que já vai dar uma melhorada bem interessante. DLSS qualidade já vai sair de 80, eu acho que vai para uns 100, mais ou menos, 100 FPS. É isso mesmo. DLSS desempenho vai melhorar ainda mais, até porque aqui o DLSS 4.5, a DLSS 4, vai dar uma melhorada bem interessante aí. 100 FPS aqui no alto. Gráfico lindíssimo. 1200p, tá? Só lembrando que aqui não é 1080, então como a resolução é um pouquinho maior, tem um impacto também no FPS, coisa de uns 10, 15%, mas tem, viu? A gente pode, se você botar numa tela Full HD, com certeza aí vai ser muito mais FPS. Agora, como é uma RTX 5000, você tem a opção também do Multi Frame Generation, que vai até X4. Aqui no X4 vai lá para 200 e tanto FPS. Claro que aqui tá bem tranquilo a questão de input lag, né? Se você colocar no baixo, talvez seja até menos ainda input lag. Mas vamos embora aí para o próximo teste, principalmente os que eu testei já com 8 GB de RAM. Vamos embora. Lembrando, pessoal, que se você quiser comprar esse notebook, eu vou deixar aqui na descrição os links aqui dos meus grupos de promoções. Tem um grupo no WhatsApp, tem um canal também no WhatsApp e tem o Telegram. E aqui no grupo do WhatsApp é onde eu posto os jogos aí, as keys de jogos para vocês, que eu posto quase toda semana, dia de início de semana, final de semana, tô sempre postando para vocês aqui no grupo do WhatsApp. Foram vocês que escolheram, né? Vou fazer até uma enquete novamente para ver se mantém aí as keys nos grupos de WhatsApp. Já estou em 144 jogos. Eu postei aí 3 jogos hoje de manhã, segunda, para vocês, tá certo? As contas em promoção eu posto aqui nesses grupos. Isso aqui, esse link aqui do Linktree vai estar aqui na descrição do vídeo. E como eu estava dizendo para vocês, aqui vai estar esse link aqui na descrição, tá? Com essa minha lista
das melhores opções aqui na loja oficial da ASUS, lá no Mercado Livre, loja oficial aqui da ASUS. A versão aqui com os 5 tá 6.800, deu uma baixada, essa semana no consumidor estava mais barato, estava 6.600, mas aí voltou para 7.000, depois deu uma baixada de novo para 6.800. Essa versão em 5 aqui compensa bastante aqui com apenas 8 GB de RAM, e tem a versão aqui i7 por 7.600, que é essa versão aqui que eu estou testando. Se você usa só para jogos, a versão em 5 aqui eu acho que você vai estar bem servido. Tem aqui também com 16 GB de RAM, versão em 5 e versão i7, tá certo, pessoal? Link vai estar aqui na descrição, caso você queira comprar. E comprando com a minha indicação ajuda bastante aí a manter o canal e continuar produzindo conteúdos aí para vocês, trazendo os melhores notebooks do momento. Tá aqui o grupo no Telegram, o canal no WhatsApp e também o grupo no WhatsApp, tá certo? E vamos voltar aí para os testes em jogos com 32 GB de RAM. Cyberpunk, pessoal, vamos testar aqui o Cyberpunk. Mesma configuração que a gente testou da outra vez, aqui no Ultra, com o DLSS no modo Transformer, aqui ou qualidade, tá? Com o gerador de quadros no 2x, lembrando que vai até o 4x aqui, geração 5000. E aqui fazendo 129 de média, vamos dar uma voltinha aqui. Um jogo lindíssimo, tá rodando muito bem, até você pode subir um pouquinho a qualidade. Lembrando que estamos aqui em 1200p, viu? 1200p, não é Full HD, que é o 1080, tá? Com a resolução um pouco maior. Tem um leve impacto também. Observe novamente o consumo aí do processador. Ele vai estabilizar ali, sempre buscar os 80 watts, tá? Desempenho assim, 115 fps, tá bem tranquilo aí em 1200p. E olha que a gente nem ativou aí o multiframe até X4. Mas está rodando melhor que no com 8 GB de RAM. Não lembro exatamente quanto faz, mas com certeza deve ser bem menos, né? Não tanto, até porque é um jogo muito otimizado aí para pouca memória, para Nvidia. Eu não lembro exatamente aí quanto está fazendo com apenas 8 GB de RAM. Mas tem a questão da estabilidade, né? Os stutters, os mini travamentos. Tá rodando muito bem aqui o Cyberpunk com 32 GB de RAM. Notebook muito bom. Dá para você subir a qualidade. Ele não é um jogo que consome tanta VRAM. Então você pode jogar até em Quad HD, se você tiver monitor Quad HD. Mas aqui na própria tela do notebook em 1200p, tá andando muito bem. Vou colocar aqui no X4 só para a gente ver para quanto FPS vai. Colocando aqui no X4, aplica, né? Reiniciar aqui as médias. Tá fazendo mais ou menos 200 FPS aqui no CS2. E ó, consumo de RAM 15 GB mais ou menos. 15 GB está bem tranquilo. Então colocar mais 8 aí já está muito bem servido. E eu volto àquela máxima, né? Se você comprar a versão em 5 mesmo, como todos vão trabalhar em 60 watts, o desempenho vai estar muito parecido. Porque os 60 watts para aquele i5, você praticamente vai ter o desempenho desse i7 aqui. Porque querendo ou não, esse i7, como ele é mais potente, ele precisaria, né? Se fosse assim limitado, ele com certeza estaria consumindo mais. Mas a versão 5 com 60 watts, ela vai estar muito bem servida. Aí vai estar trabalhando no máximo desempenho, os clocks, os processadores, porque são 10 núcleos, né? 60 watts para 10 núcleos vai estar muito bem servida. Cada consumo para cada core. Já que são 16, então é 60 para 16. Eu não sei se vocês entenderam, mas não sei se tem lógica, né? Mas na minha cabeça faz um pouquinho de lógica assim. Os 60 watts. Eu queria até fazer uns testes desativando os cores de eficiência desse TUF aqui. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Não sei se vocês achariam interessante. Deixar somente os cores de desempenho desse aqui, deixar só para ver. Com certeza o clock vai lá para as alturas, que vai trabalhar no 4.9, 4.7. Talvez no jogo até mais leve seja bem interessante esse teste aí. Deixar só os cores de desempenho aqui dessa versão 7. Na versão 5 também isso funciona, tá? Você pode desativar lá na BIOS os cores de eficiência e deixar só os de desempenho. Eu acho que para jogo assim mais leve, tipo Valorant, CS2, leve assim eu falo pro processador, né? Que é puxar mais o processador. Beleza, pessoal, 190 aqui no Cyberpunk. Vamos testar aqui o Hacking para ver como é que tá rodando também, com 32 GB de RAM.
Resident Hacking, vamos testar aqui também no RTX 5050 do TUF. Colocar aqui nos gráficos, aqui sem opção fio de cabelo, que ela pesa uns 10, 15%, tá? Vai estar desativado aqui. E aqui tá testando em 1080p. Chega a estar aparecendo aqui umas bordinhas aqui em cima, a gente vai ver no jogo. Esse jogo aqui ele só trabalha 16:9, parece. Vamos testar primeiro aqui tudo no baixo, só pra gente ter referência com outros notebooks, tá, pessoal? Mas esse jogo aqui você bota no alto, no máximo, na configuração que você quiser, até com Ray Trace. E aqui com DLSS no modo qualidade, sem gerador de quadros por enquanto. Vamos lá para o teste. Aqui nessa configuração, pessoal, tá fazendo aí 109 FPS, bem parecido com 8 GB de RAM, até porque é uma configuração que bem tranquila no baixo, né? No alto que pesou um bocado. Mas observem aí, 103 FPS, bem tranquilo, sem gerador de quadros. Imagine se a gente ativar, viu? Aí vai lá para uns 200 FPS. Aqui no baixo, bem tranquilo, só pra gente ter referência, né? Vamos colocar aqui no alto pra ver como é que tá rodando. Aqui no alto, pessoal, colocar tudo no alto, também com DLSS qualidade, depois que vamos ativar um gerador de quadros, botar uma outra configuração, ativou sozinho, tá? Tô desativando aqui, só com DLSS 4.5, é muito eficiente. Você pode até não botar no Ultra desempenho, vou manter aqui no DLSS qualidade. Aqui no alto, pessoal, fazendo 90 FPS, rodando muito bem, tá carregando o mapa aí, por isso que deu até um stuntzinho ali. Mas ó, 16 GB de RAM, dá pra você jogar tranquilo aí, praticamente todos os jogos aí, né? Vocês viram aí, ó. Ó a bordinha que eu tava falando aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo, porque é uma tela 16, ela tem essa diferença aqui. E aqui esse jogo ele é 16:9, 1080, né? Mas rodando muito bem aí. 90 e pouco FPS. Olha o consumo de VRAM aqui, 7.6. Então os notebooks com 6 GB de VRAM, eles vão sofrer um pouquinho aí nessa qualidade, colocando aqui no alto, no REC, né? Mas rodando muito bem, 14 GB de consumo de RAM, clock lá em cima. Observe que o clock praticamente está no máximo 2.7 e consumindo apenas 71. Não quer dizer que a placa de vídeo consome 115, ela vai consumir 115, às vezes ela só precisa dos 70. E o processador consumindo ali uns 55, 60, praticamente o máximo. Fiquei até pensando assim, se a gente desativar esse score de eficiência, rapaz. Tava falando Cyberpunk, né? Deixar somente os núcleos de performance, para ver se a média de clock sobe, né? Talvez a gente ganhe um desempenho em jogo mais leve. Vou colocar aqui no máximo para a gente ver o desempenho. E aqui no máximo, vamos ativar só o DLSS qualidade. DLSS qualidade sem gerador de quadros. Depois a gente vai testar aqui com o X4 aqui, só sem os geradores de quadros por enquanto. Aqui no máximo, pessoal, já está usando aí os seus 8 GB de VRAM, 8.8 cravadinho, já está usando, então, e se manteve o FPS. Claro que tem partes mais pesadas aqui do hacking, tem partes mais leves, então só para a gente ter uma noção aí do desempenho, 90 FPS aqui no máximo com DLSS qualidade. Ativar o gerador de quadros só para a gente ver aqui para quanto é que vai essa brincadeira. Lembrando que o gerador de quadros na NVIDIA ela usa um pouquinho de VRAM, então se já está estourado, às vezes é interessante você diminuir um pouquinho a qualidade do jogo, as texturas, essas coisas, para depois aí tentar um gerador de quadros. Talvez você não saiba dessa informação, mas usa um pouco aí de VRAM, tá? Com o DLSS aqui, o gerador de quadros no X4, vamos ver aí o desempenho. Aqui no multiframe no X4, foi lá para 200 FPS por aí, no máximo, viu? Aqui tá no máximo. Muito interessante que diminuiu o uso de VRAM. Isso aí, pessoal, depende aí da parte do mapa, tem as partes mais leves, mais pesadas. Mas ainda assim, ó, deu uma folga pro processador, ele tá com o clock mais alto. Diminui o uso também. Interessante essas tecnologias, né? Dá uma otimizada, fica muito bom. 200 FPS no máximo. O cara tá rodando muito bem. Não sei se desativar essa opção de fio de cabelo, ativar. É um jogo que tem muita configuração. Dá pra você dar uma otimizada legal aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de um breve teste. Vai ter um teste com 10 a 15 jogos com ele. Vai ser reagindo também, explicando algumas coisas. E se Deus quiser, vai sair também um super teste, o maior teste completo que eu já fiz
aqui no canal, testando, quem sabe, aí 100 jogos. Será que eu consigo? Tomara que eu consiga, vai dar muito trabalho, mas sei que vai valer a pena, vai ser um destaque aqui no canal. Eu espero que seja, tá certo? No mais, deixa aquele like para fortalecer aí no engajamento e também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos embora e até a próxima. Salvamento Brasil!